Bom dia, meus irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Hoje é um dia especial, é um dia em que nós confraternizamos com o nosso Pai, ou trazemos Ele à memória para aqueles que o Pai já não está mais aqui. Então é um dia especial, né? Eu hoje até coloquei aqui perto de mim o prumo do meu pai. Meu pai, nas horas vagas, ele era carpinteiro. E eu peguei o prumo agora, eu tenho esse prumo na minha gaveta. Meu pai, ele botava a minha vida na linha. Eu tive um pai bastante atuante na minha vida. Eu não fazia tudo que eu queria, não. Ele botava a ordem na minha vida. Então eu botei isso aqui para me lembrar. Em primeiro lugar, querido, queria agradecer. Olha só, nós começamos a pandemia com essas transmissões. Nós tínhamos pouco mais do que 500 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube. E nós ontem conseguimos alcançar a faixa dos 1000 inscritos. Ontem, de madrugada, já eu fui olhar, nós tínhamos mais do que 1000. Já tinha mais do que 1000. E nós queremos agradecer a Deus, agradecer serviço aí do Pablo, serviço do pastor João, pastor Rafael, professor Wellington, Maria José, as irmãs que ajudaram, Rose, Marilúcia. Isso tem sido fruto de tudo, né? Todo mundo trabalhou, todo mundo se envolveu e nós conseguimos passar de 1000 inscritos. E isso nos dá alguns benefícios, né? Alguns benefícios no sentido de poder fazer uma transmissão direta lá da igreja, ao vivo. Então nós vamos ver como é que isso vai ser daqui para frente, se nós vamos continuar no online, mas no online lá da igreja, não mais aqui nessa maneira que eu faço aqui, tentando fazer o melhor. Então, muito obrigado, você que é nosso amigo, você que se inscreveu, você que atendeu o nosso apelo. Estamos muito felizes, né? Porque conseguimos, num período relativamente rápido, alcançar mais do que 1000 inscrições. E é por isso que você tem que dar o seu like, fazer o seu comentário, porque tudo isso vai chamando atenção sobre o canal e aí nós podemos fazer mais coisas ainda. Por isso que tudo é importante. Quando você dá o seu like é importante. Quando você diz que não gostou, também é importante. Para o YouTube ele entende isso e esse aí é importante. Então, nós somos muito gratos. Gratos a todos que colaboraram. Se eu esqueci o nome de alguém aqui que nos ajudou, colaborou, me perdoe, mas nós somos gratos a Deus. Gratos a Deus também, Fernando Rosa, que está com a Geração Vida, né? Ontem à noite, às 20 horas, ele também fez a participação dele, pastor João na sexta-feira. Nós estamos todo dia online, não é? E é graças a esse trabalho de todo mundo é que nós alcançamos esse número de inscrições. Sem perder mais tempo, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. É um texto que o apóstolo Paulo usa, que fala do assunto do dia de hoje. Nós não poderíamos falar de outra coisa. Efésios 6, versículos de 1 a 3. Paulo diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito conduza essa palavra diretamente ao nosso coração e que essa palavra provoque movimento de Deus
na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Eu falava recentemente, não aqui no online, mas lá na igreja, enquanto nós estávamos pregando lá, que tudo que nós aprendemos, na maioria das vezes, na vida, nós aprendemos com a nossa mãe. A nossa mãe foi a nossa primeira professora, foi a nossa primeira instrutora, primeira educadora. Não é? Você aprendeu a mamar com a tua mãe, aprendeu a comer, aprendeu a usar o banheiro, aprendeu a se vestir, aprendeu as primeiras letras, tudo em geral nós aprendemos com a nossa mãe. Foi ela que nos ensinou a trocar de roupa, dar laço no tênis, no sapato. Às vezes o pai também faz isso. E eu falei isso porque mãe, como é que mãe ensina? Mãe ensina fazendo junto. Por exemplo, ela pega a menina e vem cá que você vai aprender a fazer um bolo. Então a mãe ensina fazendo junto com o filho. Agora, pai também ensina. Só que o pai, ele ensina diferente. O pai, ele não ensina fazendo, ele ensina botando o filho para fazer. Eu falo de uma coisa, mãe ensina fazendo, o pai ensina não fazendo. Ou seja, ele bota o filho para fazer. Por exemplo, a mãe ensina a criança a andar de bicicleta, a mãe vai de capacete, com pronto-socorro, ela leva tudo, cobre a criança toda e leva, e ela vai quase em cima da bicicleta, quase cai ela, a criança e tudo. Já pai não. Pai pega lá, bota a bicicleta, bota o menino em cima da bicicleta ou a menina e diz, vai. Pai ensina assim. Vai, faz. Então, a mãe ensina fazendo, o pai não. Ele ensina não fazendo. Ou seja, forçando o filho a fazer. Meu pai era assim completamente. Ele não me ensinava a fazer, ele me botava para fazer. E era assim que eu aprendi as coisas com ele. E cada um de nós aqui hoje, né? Eu, você, nós somos fruto desses ensinamentos que nós recebemos, tanto de mãe ou de pai. Talvez alguns perderam a mãe, perderam o pai. Alguém entrou nesse lugar, alguém entrou nessa posição e te ensinou a fazer as coisas. Quando a criança se destaca por algo bom que ela faz ou por algo ruim que ela faz, você já viu que a primeira pergunta que se faz é quem são os pais dessa criança? Porque filho de peixe, peixinho é, não é? Às vezes você entende a criança conhecendo quem é o pai e a mãe. Né? Vendo a educação da criança, você, nossa, é filho do fulano, de ciclano. Às vezes o contrário também acontece. A Bíblia, queridos, ela repete esse versículo aqui, ela faz questão de repetir esses mandamentos várias vezes no Velho Testamento e várias vezes também no Novo Testamento tem alguma alusão a esse mandamento da obediência desse mandamento. O mandamento é esse: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, honra seu pai e sua mãe. Da obediência, de nós cumprirmos esse mandamento, depende várias coisas na vida dos filhos. Primeiro, a primeira coisa, obedeça seu pai, obedeça, estou incluindo aqui também as mães, né? Obedeça a seus pais, honra seu pai e a sua mãe, e aqui bota os dois, para que tudo corra bem com você. Presta atenção, para que tudo corra bem com você. Fala de tudo, querido.
Para que você hoje veja o favor de Deus na sua vida, a bênção de Deus em tudo que você faz, você tem que estar num bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Você tem que estar colocando o seu pai no lugar de honra, a sua mãe no lugar de honra, obedecendo a eles, para que você veja o favor de Deus em tudo que você fizer. Tudo aqui, querido, está falando tudo. É o trabalho, é as escolhas que você faz, é a tua profissão, é o teu ministério, é a sua vida financeira, é o seu casamento, as decisões que você toma. Tudo isso depende, de certa forma, de eu colocar o meu pai e a minha mãe, obedecer a eles, honrar a eles, para que tudo corra bem. Nós não podemos fazer nada, preste atenção nisso, escondido de pai e de mãe, oculto de pai e mãe. Quando eu fiz, ou você, ou nós, fizemos coisas escondidas, omitimos, não contamos, escondemos, nós estamos correndo risco. Porque a Bíblia diz que, para mim ver a bênção de Deus em tudo que eu fizer, eu dependo da bênção do meu pai e da minha mãe. Vou falar assim. E talvez a melhor maneira de você honrar, a maneira mais simples de você honrar teu pai e tua mãe, é pedir a bênção a ele. Pai, olha, eu vou para esse trabalho, você podia me dar a sua bênção? Pai, eu vou fazer tal coisa, me dá essa bênção? Né? Nós, a geração antiga, a minha geração, foi criada pedindo a bênção de pai e mãe. Não saía de casa sem pedir a bênção de pai e mãe, porque bênção de pai e mãe tem poder. Bênção de pai e mãe é bênção de Deus na vida dos filhos. Então, a melhor maneira de hoje, no dia de hoje, de eu honrar meu pai, por que não dizer honrar minha mãe, é pedir a ela a bênção. Tudo que a gente fez um dia escondido, oculto, não é? Ou desobedecemos. Às vezes o pai disse, não faça isso, e você foi lá e fez. Deu ruim. Não insista nesse caminho, você insistiu. Deu ruim. Não deu certo. Por quê, queridos? Porque Deus não passa por cima da palavra dele. Pai e mãe, eles são sagrados. Pai e mãe são sagrados, independente de quem eles foram, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mesmo que ele tenha te abandonado, ou teu pai te abandonou, esqueceu de você, mesmo que ele tenha te dado para adoção, mesmo que ele tenha te colocado no colégio interno, tem gente aqui que nem sabe o que é colégio interno, né? Mas no meu tempo assim, mesmo que ele tenha abusado de você, usado de violência contra você, feito mal a você, esse pai e essa mãe, independente do que é que eles tenham fazer, tem gente que tem muita dificuldade de entender isso. Ele pode ter sido para você o pior pai, a pior mãe, mas independente do que eles fizeram, diante de Deus, é justo diante de Deus dar honra a eles. Eles merecem ser respeitados. Eles merecem ser honrados. Isso é uma ordem de Deus. Ordem de Deus. É uma ordem para me abençoar, para que as coisas corram a meu favor. Se eu quero que as coisas corram a meu favor, que as coisas cooperem para o bem na minha vida, eu tenho que viver um relacionamento saudável com meu pai e minha mãe. Eu posso não aceitar, mas eu não posso me colocar num papel de julgador.
de dizer que meu pai foi errado, que ele fez errado, independente, porque ele bebeu, porque ele usou drogas, porque ele fez isso, porque ele fez... Independente do que ele fez, ele merece honra e ele merece respeito porque ele é teu pai. Você é cria dele. Você é cria da tua mãe. Quando eu me dou o direito de julgar meu pai, de criticar, de me julgar, eu sou muito superior, eu sou um pai muito melhor que o meu pai foi, eu estou entrando por um caminho perigoso. Por quê? Eu estou entrando em desordem diante de Deus. Desordem. Se eu estou em desordem com meu pai, em desordem com a minha mãe, eu estou em desordem diante de Deus. Eu estou indo por um caminho. Então, queridos, nós hoje temos o Espírito Santo, temos a graça de Deus, temos Jesus Cristo, temos que estar num bom relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, tendo eles no lugar de honra, tendo eles no lugar de respeito, independente do que eles fizeram, não é? Eu preciso estar bem com eles, respeitando eles, porque quando eu entro em desordem com meu pai e com a minha mãe, eu entro em desordem com Deus. E aí a coisa complica. Porque o meu problema não é mais só com meu pai e com a minha mãe. O meu problema é com Deus. E as consequências dessa minha desordem, elas vão aparecer. Se eu estou diante de desordem, não respeito meu pai, não aceito meu pai, mas eu não aturo nem olhar para a cara do meu pai. Você está em desordem diante de Deus, você está indo contra a palavra de Deus, porque isso aqui é uma ordem, não é? É uma ordem do Senhor. Você entra em desordem diante do seu pai e da sua mãe, você está em desordem diante de Deus. As consequências dessa desordem diante do teu pai e da tua mãe e essa desordem diante de Deus, elas vão aparecer. Por quê? Porque as coisas não vão correr bem. A Bíblia diz para a gente fazer para que tudo corra bem. Vai começar a dar tudo errado. É fracasso, é derrota, é perda, é doença, é falta de dinheiro, a vida fica estagnada, paralisada, a minha vida não anda. Eu saio de uma coisa, vou para outra, eu saio de uma coisa, vou para outra, eu saio de uma coisa, vou para outra e a vida não anda. Parece que eu estou remando com um remo só. Por quê, querido? Se eu estou em desordem com o meu pai, com a minha mãe, eu não aceito, não concordo, não quero ver, não quero saber, eu estou em desordem com Deus. Pai e mãe são sagrados diante de Deus. E eles merecem o nosso respeito, eles merecem a nossa honra. Muito das nossas derrotas, fracassos, estagnações, de repente a vida travou, né? De vez em quando a nossa vida fica que nem a internet. Já viu a internet? Quando começa a travar, começa a parar, cai a conexão. Às vezes isso acontece com a nossa vida. Cai a conexão. Por quê? São fruto da nossa desordem diante dos nossos pais. Falta de respeito, falta de honrar, de valorizar, de validar. Às vezes até falta de educação. Tem gente que fala com o pai, com a mãe, como se estivesse falando, sei lá com quem. Sem educação, sem respeito. Então eu lembro a você, querido, toda desordem diante dos pais é uma desordem diante de Deus. E as consequências vão ficar visíveis. As consequências vão aparecer na vida desses filhos. Tudo o que Deus quer e o que todo pai e toda mãe quer, né, é que seus filhos sejam abençoados, é que seus filhos cresçam, prosperem, estudem, sejam independentes, construam as suas famílias, sigam a vida deles, né? Com seus próprios recursos, com o seu próprio dinheiro, com as suas próprias capacidades. Tudo isso é o que um pai e uma mãe quer e é tudo o que Deus quer.
Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Mas nós, queridos, para vermos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos estar em ordem, alinhados com os mandamentos de Deus. Muitas vezes é a nossa desordem, é o nosso desrespeito, é a nossa desonra. Estamos sempre acusando o pai, estamos sempre julgando a mãe, não é? Estamos sempre falando alguma coisa, criticando, dizendo: não, eu não vou fazer como meu pai, eu vou fazer diferente. O que você está dizendo? Eu sou melhor que o meu pai, eu sou melhor que a minha mãe. Não é? A Bíblia diz que isso vai trazer consequências na minha vida. Pior, querido, quando eu me dou o direito de julgar um pai, uma mãe, independente do que ele fez, ele é teu pai e tua mãe. Não é? Você se coloca num lugar que nem Deus pode te ajudar. Certa ocasião eu preguei sobre aquele dois servos que tinham uma dívida com o seu senhor, e um perdoou um, mas o outro não perdoou, e disse: não, você tem que me pagar. E Deus: olha só, se eu te perdoei, porque Deus tinha perdoado, o Senhor tinha perdoado, colocou ele no presídio, na mão dos verdugos. E aí eu me lembro de eu dizer isso, né? Quando você não perdoa uma pessoa, não, eu não perdoo, eu não abro mão, eu não perdoo, você se coloca numa prisão de segurança máxima em que nem Deus pode te alcançar. Por quê? Porque você está indo contra a palavra. E Deus, ele não passa por cima da palavra dele. Ele não finge que ele falou uma coisa e faz outra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, querido, quando a gente se dá o direito de julgar, de condenar, de acusar, de gritar com pai e mãe, de apontar defeitos de pai e mãe, você está se colocando num lugar em que nem Deus vai poder te ajudar, porque Deus não passa por cima da sua palavra. Isso é forte, né? Mas é verdadeiro. Estar em desordem com pai e mãe é estar em desordem com Deus. A vida vai travar. A conexão vai ser cortada. Você vai virar estátua de sal. Não vai conseguir avançar, não vai conseguir prosseguir. A Bíblia diz: obedeçam, pai e mãe, porque isso é justo. Por que a Bíblia diz que isso é justo, querido? Porque foram eles que nos deram a vida. Por que tu está aqui hoje? Está respirando? Está vivo? Quem é que te deu essa vida? Teu pai, tua mãe. Um dia houve um encontro de amor, ou talvez nem não, mas um dia houve um encontro e o seu pai teve êxito. Ele fecundou a sua mãe. E a sua gestação começou. Então você hoje é fruto, olha só, a mulher ovula um dia do mês e teu pai e tua mãe se encontraram exatamente naquele dia. Houve uma fecundação, que nem sempre acontece. Houve uma fecundação, se transformou num saco gestacional, uma gestação, um embrião, você está aí. Essa criatura bonita e forte aí, que está aí. Então, só por isso por isso que a Bíblia diz que é justo, né? É justo. Tua mãe te carregou 9 meses na barriga, te amamentou. Quantas noites acordada cuidando de você? E você de mimimi aí com mamãe e papai?
Misericórdia. Não é? Então, só por isso eles merecem honra, respeito, porque eles nos deram a vida. Sem nossos pais, nós não estaríamos aqui. Sem a mamãe e sem o papai que a gente teve, nós não estaríamos nem aqui. E aqui a Bíblia acrescenta mais uma coisa. Primeiro ela diz para você honrar e respeitar pai e mãe, para que tudo te corra bem. Por quê? Em ordem com pai e mãe, em ordem com Deus. Em desordem com pai e mãe, em desordem com Deus. Fica claro? Só que a Bíblia acrescenta mais aqui. Não é? Tem mais uma coisa aqui. Dessa honra, dessa ordem, da obediência a isso, depende também para que você tenha uma longa vida sobre a terra. O filho que está honrando o pai, está obedecendo o pai. Vou falar isso aqui de uma forma meia forte. Segura aí. Segura que eu também seguro. O filho que está obedecendo o pai, obedecendo a mãe, honrando o pai, honrando a mãe, né? Até mesmo que ela esteja velha, ele esteja velho, né? Enquanto você está obedecendo honra, você está caminhando para a vida. Deus está te dando vida. Por quê? Honra diante de pai e mãe. Não é por isso que eu gosto de dizer para aqueles que cuidam da mãe e do pai até o último dia. Eu digo, você fez um bom trabalho. Cuidou da tua mãe, do teu pai até o último dia, até a última hora. Deus está vendo e Deus vai te abençoar. O filho que honra pai e mãe, ele está caminhando para a vida, querido. Agora, o filho que está em desordem, com pai e mãe, ele está em rota de colisão. Em vez de caminhar para a vida, ele está caminhando para a morte. E a Bíblia tem exemplos disso para a gente, queridos. De filhos que se davam bem com seus pais, prosperaram, cresceram, se multiplicaram. E filhos que desonraram pais, mas se consertaram, se reconciliaram, repararam o erro, não é? E caminharam para a vida também. Agora, outros não. Por suas escolhas, eles caminharam para a morte. Então, eu gosto de dizer isso sempre. Olha, quando você está vivendo um bom relacionamento com seu pai e sua mãe, você está indo para a vida. Quando você desonra, fala mal, critica, acusa, condena, é um filho que está caminhando para a morte. E como eu dizia, temos exemplos disso na palavra de Deus. Absalão, filho de Davi, ele tinha tudo para ser o sucessor de Davi, ele era príncipe, mas ele cedo se revoltou contra o pai. Porque a família de Davi, queridos, não sei se você entende isso, a família de Davi era complicada. Alguém tem uma família complicada? A família de Davi tinha várias coisas disfuncionais. Primeiro, era uma família que tinha tido adultério. Era uma família que tinha tido incesto. O irmão tinha deitado com a irmã. Era uma família que tinha tido assassinato. Irmão matou irmão. Então, era uma família complicada. E Absalão não aturava as atitudes do pai, que era Davi. Ele não concordava com o pai. Ele queria que o pai fizesse uma coisa, mas o pai fazia de outra coisa. Quantas vezes você quer que teu pai, tua mãe faça de um jeito, mas eles querem fazer do jeito deles, e às vezes você tem que abaixar a cabeça, deixar ela fazer o que ela quer. Ela é dona da vida dela, ele é dono da vida dele, né? E Absalão,
Ele se revoltou com o pai, com as atitudes, e ele começou a fazer conspiração contra o pai. Ele começou a se cercar de pessoas que conspiravam contra o reinado de Davi, contra Davi. E o que aconteceu com Absalão, queridos? Exatamente o que esse versículo aqui deu. Nada deu certo na vida dele. Um príncipe, tudo foi dando errado. E por fim, ele morreu. Morreu jovem, morreu de uma forma trágica e não deixou descendentes. Forte isso, né, minha gente? Quando nós entramos em desordem contra os pais, nós entramos em desordem contra Deus e as consequências, elas vão vir, elas vão chegar. Graças a Deus a Bíblia tem um outro exemplo, que é uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho também teve problema em casa. Quem aqui teve problema em casa? Eu tive muitos problemas dentro de casa, com meu pai, com minha mãe, vários. Graças a Deus a gente conseguiu resolver todos da melhor forma possível, né? E esse filho pródigo, ele pediu a herança do pai, não queria mais saber de pai, de mãe, de irmão, não queria mais nada. Nem a casa do pai, que era farta, ele queria saber. E ele acabou com tudo. Só que, é o que eu digo, querido, a conta chega. Tem uma hora que a conta chega. Você fica aí, conta teu pai, conta tua mãe, a conta um dia chega. E chegou sob a forma de escassez, sob a forma de fome. Não tinha o que fazer, não tinha trabalho, não tinha como viver. E aí o filho pródigo tomou consciência, caiu em si. Consciência acompanhada de ação leva a uma solução. Tomar consciência e ficar tudo do mesmo jeito não muda nada. Ele tomou consciência e voltou. Vou para a casa do meu pai, vou pedir perdão, pequei contra ele, pequei contra o céu. Não é? Ele mudou de atitude e as bênçãos voltaram para a vida dele. Então hoje, queridos, é um dia que a vida de muita gente pode mudar. Especialmente você que não fala com teu pai, ou não fala com a tua mãe. Você que está distante, fica de longe, só criticando, só julgando teu pai. A tua vida pode mudar hoje. Tomando consciência, ouvindo essa palavra que você está ouvindo, não é? Uma luz pode se acender no teu coração. Vou ligar para o meu pai, vou telefonar para o meu pai, vou conversar com meu pai, vou acertar minha vida com meu pai. Porque no momento que você se acerta com seu pai, você se acerta com Deus. No momento que você se acerta com a tua mãe, você se acerta com Deus. E aí as bênçãos fluem. Tudo te vai bem e Deus ainda te dá uma vida longa. Então, essa é uma palavra especialmente para você, querido, que tem pai e mãe vivo. Né? Você tem pai e mãe vivo? Se seu pai e sua mãe já foram embora, dê graças a Deus. Tenha muita gratidão pelo pai e a mãe que você teve. Eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. Eles não fizeram mais porque eles não tinham condições de fazer mais. Agradeça a Deus. Hoje não é um dia para chorar. É um dia para agradecer o paizão que você tem. Né? Eu tive um pai que dizia para mim assim: meu filho, quem tem pai tem tudo. Então eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, seu Urbano Leal, né? Sou grato pela vida dele. Olha só, estou com tanta gratidão que nem choro, porque eu não tenho culpa, eu não tenho acusação contra ele, não tenho condenação. Eu me lembro dele sempre de uma forma muito bem-humorada, porque meu pai era um homem que ele tinha um humor muito especial. Então, hoje você pode se consertar com seu pai, viu? Liga para o seu pai, telefona para ele. Agradeça por ele ter te dado a vida. Seja grato a Deus.
pelo pai que você teve, né? Então, vocês que são filhos, honrem os seus pais. Vocês que são pais, não deixem de abraçar seus filhos, terem paciência com seus filhos, né? O pai do filho pródigo estava esperando o filho na porta. Tudo que ele queria é aquele filho de volta. Eu sempre gosto de falar, queridos, com as mães, no Dia dos Pais. Por quê, queridos? Às vezes os casamentos não dão certo. E os filhos, né? A mãe vai para um lado, o pai vai para o outro, e os filhos ficam no meio, né? Todo filho é 50% o pai e 50% a mãe. Um exemplo que se usa muito é assim: quando você prepara o teu leite, bota o teu leite, e você botou o teu café, ou você botou lá o teu achocolatado, misturou, não tem mais como você separar o leite do café. Não tem mais como você separar o leite do achocolatado. Então, cada filho que nós temos, 50% dele, não é? Minhas filhas, 50% é de mim e 50% é da mãe. Você, teus filhos, é 50% teu, 50% do teu pai, do pai ou da mãe. Então entenda, eu gosto de falar com as mães, porque às vezes tem umas mães que afastam os filhos do pai. Cada vez, mãe, que você critica o pai ou a mãe do teu filho, você está criticando 50% da tua filha ou do teu filho. E a criança percebe. Ela vai se revoltar contra você, mãe. Então, mães, liguem para os seus filhos e digam: olha, hoje é dia dos pais, liga para o seu pai. Ele talvez vai levar um susto, né? Porque você fala tão mal dele, do pai dele, ou do pai dela, ela vai levar um susto, mas liga para ela. Por quê? É a mãe que afasta um filho do pai e é a mãe que aproxima um filho do pai. Ah, minha filha não quer nem saber do pai dela. Pois olha, minha irmã, você é que tem que aproximar a tua filha do pai dela. Palavra que exige de nós, queridos, muita ação. Não é? Colocar isso aqui no prumo, na linha. Honrar meu pai, honrar minha mãe. Se eles já foram, que você tenha uma memória sempre honrada do teu pai e da tua mãe. Você que é filho, não deixe de procurar teu pai. Não deixe de dar um abraço nele, agradecer a ele pelo dom da vida. Não é? Se reconcilia com ele. Né? Eu uma vez disse lá no curso de formação que eu participava, e essa palavra gerou muito impacto, porque tinha um aluno que ele não perdoava o pai. Nunca vou perdoar meu pai, nunca vou perdoar meu pai. Eu digo, olha só, o teu pai, ele não precisa de você. Agora você precisa do teu pai. Ele disse assim, como assim? Porque se você não se consertar com seu pai, sabe para onde isso vai? Para os teus filhos. Essa é a herança que você vai deixar para os teus filhos. E aquele rapaz chorou muito e depois numa aula ele veio contar para mim que tinha se consertado com o pai. Né? Entenda o que eu estou falando. O pai não precisa do filho. Se bem que quando ele ficar velho, ele vai precisar desse filho. Entendeu? O pai não precisa do filho. Vamos olhar o pai do filho pródigo. O filho foi embora, ele deixou. Agora, esse filho, ele precisa do pai, porque se ele não se consertar com o pai, ele fica sem descendência. Ele fica sem continuidade. Olha a vida de Absalão. Absalão não se consertou com o pai, morreu sem descendente nenhum. Não tem na Bíblia nenhum descendente de Absalão.
Que o Espírito Santo aplique essa palavra da melhor forma no nosso coração. Que você possa dar um abraço de gratidão, um abraço carinhoso, falar para o teu pai, né? Aproveita, falar para tua mãe, porque ela também merece. Trabalho pesado quem faz são as mães, não é? Então você também pode agradecer a Deus pela mãe que você tem. Que o Espírito Santo aplique essa palavra. Se você acha que essa palavra vai ser útil para alguém, compartilha, manda a mensagem para alguém ouvir. Quem sabe o Espírito Santo faz uma obra e a vida de muita gente hoje pode sair de uma rota de colisão para a morte para uma rota de vida. E de vida longa e abençoada. A decisão quem toma é cada um de nós. Guarda isso, tá? Desordem com pai e mãe é desordem com Deus. Enquanto não se consertar com o pai e a mãe, pode ir para o monte, pode fazer campanha, pode fazer o que quiser. Não se consertou com o pai e a mãe, vai ser difícil de você ver as bênçãos de Deus fluindo na tua vida. Tá bom? Que você hoje tenha um domingo abençoado, família abençoada, tenha um almoço abençoado, né? Nós estivemos lá na igreja, hoje, às 9 horas da manhã, estivemos lá ministrando a palavra de Deus, essa mesma palavra que você está ouvindo agora, nós ministramos lá na igreja às 9 horas da manhã. E logo mais, às 19 horas, o pastor João está fora, foi com a Lia, para a casa do pai da Lia, né? E para o Matias passar um tempo com o avô, a Lia com o pai, o João com o sogro. Então, logo mais, quem estará ministrando é pastor Rafael Birigui, vai estar ministrando a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço de coração por esse domingo, que nós comemoramos o nosso Pai, o Dia dos Pais, perdão. Queremos te agradecer, Pai, em primeiro lugar, pelo Pai que cada um de nós teve, porque não agradecer pela mãe. Alguns de nós, como eu, já não tem nem pai e nem mãe, mas nós somos muito gratos, Pai, pela o pai e mãe que nós tivemos. Aqueles que ainda têm pais vivos, Pai, que eles saibam demonstrar o amor, que eles tenham carinho por aqueles que foram os autores da vida deles, né? Que eles sejam muito gratos. Nem sempre tudo que pai fala é bom, nem sempre tudo que pai faz é bom, mas eles estão num lugar de honra na vida de cada um de nós. E quando nós colocamos eles num lugar de honra, nós também estamos colocando Deus num lugar de honra. Quando eu coloco meu pai e minha mãe num lugar de desonra, eu também estou desonrando a Deus e isso traz consequências. Obrigado pela vida de cada um, que teu Santo Espírito possa aplicar, confortar o coração daquele que está cheio de saudade hoje, o Senhor possa confortar esse coração, que o Senhor possa estar nos almoços de família, que o Senhor possa estar naqueles que estão reunidos com seus filhos, com seus pais, que a sua bênção esteja com todos. Dá-nos uma semana debaixo da tua bênção, te agradecemos por essa palavra. Abençoa, Pai, aquele que está aflito, angustiado, preocupado, aquele que está doente, aquele que está internado, aquele que é a fonte da nossa preocupação, da nossa angústia, Pai. Vai lá, livra aquela pessoa da morte, livra aquela pessoa da enfermidade, restaura a vida daquelas pessoas a que estamos colocando diante de Ti nessa hora. Nós oramos com fé na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o meu querido ouvinte, essa pessoa que teve paciência de ficar até agora, Pai, até a última hora. Abençoa a vida dela, dá uma bênção especial sobre ele e sobre ela. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é bom, queridos. Se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui trazendo a palavra de Deus
E assim que nós estivermos em condições de fazer nós vamos estar avisando. Por enquanto nós continuamos com os cultos presenciais só aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E durante a semana, toda a programação online, você pode ver, está sempre rodando aí os avisos. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo feliz e que essa semana traga boas notícias para todos nós. Fica na paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.